versículo 4 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. Versículo 2: Que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro, fala comigo, muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas, fala portas, muro, portas, muro, proteção, portas, limites, fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. As marcas de um consolador. Pastor, marcas. Hoje nós vamos aprender sobre marcas, e também nós vamos aprender de consolador. Marcas de uma pessoa, marcas que marcaram a vida de alguém e que marcaram a sua própria vida. Quando nós estamos falando do livro de Neemias, falando das marcas de um consolador, o que significa a marca? Marca é algo que identifica. Muitas pessoas trabalham no frigorífico hoje, e vocês sabem que é difícil você encontrar alguém que trabalha no frigorífico, principalmente que trabalha com knife, se não tiver uma marca de corte, uma marca de furo, né? Uma marca, um calo duro, algo que marca. Meus amados irmãos, Neemias é um homem sintonizado com o céu e também com a terra, tá? Ele é um homem que está ligado com o céu, e é um homem que também está ligado aqui na terra. Ele olha a vida na perspectiva do tempo e da eternidade. Ele tem a cabeça cheia de luz e o coração cheio de devoção. Estou falando de marcas de uma pessoa que tem uma característica de consolador. Para nós falarmos de Neemias, é capaz de enfrentar as maiores pressões internas e externas sem se intimidar, e também de chorar diante do sofrimento dos seus irmãos. Uma pessoa que tem essa marca, a marca da consolação, ela tem a capacidade de chorar com os que choram, e também tem a capacidade de sorrir com os que sorriem. Tem a capacidade de sentir coisas aqui desta terra, mas tem a capacidade de sentir coisas celestiais. Quando nós falamos de marcas de um consolador, nós falamos dessa personagem chamada Neemias, que nós começamos nesse estudo na semana retrasada, e hoje o tema é as marcas de um consolador. Neemias é um empreendedor guiado pelo desejo de fazer o que, pastor? O extraordinário. O escritor diz que Deus está procurando pessoas com as quais possa fazer o impossível. Por que, pastor? Porque o possível é fácil fazer. As pessoas querem fazer hoje o possível e não tem coragem de enfrentar o impossível. Não tem coragem de querer dar o passo
Tipo assim, eu vou para o impossível, pastor, mas o impossível como é que eu vou conseguir fazer? Ninguém consegue fazer o impossível se não for com ele. Para os irmãos de Davi, gigante Golias era, não ouvi, para os irmãos de Davi, o gigante Golias era impossível, mas para Davi era possível. Eu trouxe uma palavra lá na cidade de Ituba domingo passado sobre o interesse dos irmãos de Davi em ficar na guerra por 40 dias ali e não iam para casa. Por que eles não voltavam para casa? Sabiam que não iam conseguir derrubar o gigante, sabiam que não iam conseguir ganhar aquela guerra, pastor. Mas por quê? Qual era o interesse? O interesse era pelo possível. E o que envolvia ali o possível? Se você olhar ali, a Bíblia está dizendo que Saul estava dando uma filha. Saul iria enriquecer, Saul iria isentar de impostos aquele que derrubasse esse gigante. Ah, pastor, os irmãos de Davi, que era um bando de interesseiro, entendeu? Não serviam a Deus pelo que ele é, mas pelo que ele dava. Não serviam a pátria ali Israel, não estavam defendendo Israel pelo que Israel era, mas sim pelo que Israel podia dar para eles. Irmão, começa a servir a Deus pelo impossível. Davi chegou lá e disse bem assim: eu vou derrubar o gigante? Aquele que derrubar, o rei vai dar filha, a mulher mais bonita que tinha lá. Aos olhos dos irmãos de Davi, beleza exterior. A mulher bonita é aquela que tem a beleza interior, não aquela que tem beleza exterior. Tem muita beleza exterior que não tem nenhuma virtude. Entendeu? Dá uma olhada em Provérbios capítulo 10, ali você vai ver o segredo da mulher virtuosa. E aí você vai ver que a virtude não está no exterior. A virtude está no interior, lá dentro. E Davi, não, eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Pastor, o Saul quer enriquecer, eu já sou rico. O Saul quer me isentar de imposto, meu pai é dono do ouro e da prata. Para que eu vou? O Saul quer me enriquecer, o Saul quer me dar uma filha. Deus tem preparado uma noiva. Eu vou derrubar esse gigante sem o patrocínio de Saul, porque o patrocínio de Saul é ciumento. O Saul, ele vai lá e patrocina, mas quando tu vira as costas, ele te joga uma lança. Cuidado com pessoas que têm espírito de Saul. Muitas das vezes eles te atiram uma lança por trás. Davi falou: eu não vim aqui para agradar Saul, eu vim aqui para agradar a Deus. Entendeu? Se pagar ou não pagar, dar filho ou não dar filho, eu não vim aqui. Esse gigante vai cair porque está afrontando o povo de Deus. Pastor, quando eu falo de marcas de um consolador, eu vejo algo que, como é triste aqui, como é triste constatar que nós somente planejamos aquilo que é possível fazer, aquilo que, pastor, mas meu Deus, é muito cansativo, é demais, é fatigoso. Você só trabalha com o possível e diz que tem fé, confia em Deus. Miserável. Se zerar tua conta no banco, você é capaz de fazer besteira. Você não sabe viver o impossível. O impossível é você estar dependendo de Deus. Sabe o que é depender de Deus? Depender de Deus é Deus te mandar para o deserto e você dizer: eu vou, porque se faltar pão, o maná vai cair na hora certa. Se faltar água, a rocha vai jurar. Isso é impossível. Impossível é Deus mandar o Elias falar uma verdade diante de Acabe.
E depois, pastor, você tem que cuidar, porque o Acabe vai procurar te matar. Então Elias vai para o ribeiro de Querite. Vai para o ribeiro de Querite e fica lá, pastor. O que um profeta, homem de Deus, que tem marcas de milagre, marcas de provisão, vai fazer num ribeiro? O ribeiro de Querite. Para os irmãos que vão estudar teologia, vocês vão entender o que é ribeiro de Querite. Não é um rio, que nem aqui na Austrália, tem aqui em Brisbane, tem aquele rio grande, aquela ponte lá. Não, filho. Não é um rio que tem nascente. Não. O ribeiro de Querite é águas de chuva no meio do deserto, que escorre. Então só tem época de chuva. Com certeza choveu, mas acabou, parou de chover. Por quê? Porque o Elias falou para Acabe, quantos anos? 3 anos e meio, não vai chover. Quem é que falou? Elias. Você vai acreditar no que Elias fala? Quem é que pregou? Elias. Você vai acreditar no que Elias fala? Quem é que falou? Elias. Você vai falar, rapaz, aqui é rei, aqui é Acabe, entendeu? Pode parar de chover, nós temos cisterna lá. Eu tenho poder aqui, eu posso mandar vigário. Ok, mas não vai chover. Quem sabe eu e o Acabe, 1 semana, 2 semanas, tinha rio ainda, tinha água. O próprio Elias permaneceu ainda alguns dias lá no ribeiro de Querite, porque tinha água, porém a água estava se acabando. Tem pessoas que não acreditam quando Deus fala e não percebem que a água está acabando, porque Deus vela pela palavra dele. E aí, pastor, terminou a água, o Acabe se desesperou, e o Elias esperou no Senhor, porque lá onde é que tinha aquele pouquinho de água, tinha os corvos. Pastor, mas eu vou me alimentar de corvo? Deus abre as portas, aí Deus manda um corvo. Eu não quero do corvo não. Deus, eu preciso. Aí Deus manda um corvo. Não, eu quero que seja. Quantas pessoas rejeitam a comida do corvo e não sabem que quem está mandando o corvo é Deus. Pastor, secou o ribeiro. Pois é, Elias, agora vai lá. Estou falando de marcas na vida de uma pessoa. Eu estou usando o exemplo do Elias, só para nós fazer uma introdução. Elias, acabou, secou. Pois é, Elias, é porque aqui não é o teu lugar mesmo. Você já estava se acomodando aqui. Isso aqui era só um descanso. Um descanso para o Acabe e a Jezabel não te fazer mal, e um descanso para você refletir que eu sou o Deus das causas impossíveis. Levanta, Elias. Secou. Corvo também não vai trazer mais nada. Levanta e vai lá na casa que eu tenho preparado, lá no norte de Israel, lá em cima, que eu tenho preparado. Quem, pastor? Agora eu vou cair na casa de um irmão que trabalha no frigorífico. Pensa. Comer picanha. Um irmão que trabalha ali. Um irmão que mora na Austrália. Pensa. Não, filho. Você vai para casa de uma viúva. Bom, viúva, sempre quando uma viúva fica viúva, geralmente fica com bens, fica com patrimônio, fica com poder aquisitivo. Não, filho, você vai ver. Ok, vai chegar lá, a viúva vai estar esperando eu com um banquete. A viúva vai estar esperando eu com uma festa. A viúva, quem sabe Deus já falou para a viúva, vai chegar um profeta aqui, você prepara um almoço, você prepara aí, você faz porque é Deus que está mandando e você vai ter que preparar, ok. E lá chega o profeta e nada da viúva vir recepcionar, nada da viúva vir ao encontro. Aliás, quando o profeta chega na porta da cidade, o profeta encontra uma viúva apanhando gravetos. Gravetos, pastor. Gravetos. Para fazer o quê? O profeta pediu um copo d'água. Ele traz água. Tem água? Tem. Aqui quando a viúva foi lá buscar água, eu trouxe água. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer um bolo porque nós vamos morrer. Não sei de onde está vindo essa crise. Eu sei de onde está vindo essa crise. Mas deixa o pai vai falando. Não sei de onde está vindo essa crise. Mas sobreviver eu não vou. Estou fazendo o último
pãozinho, o último bolinho aí, para eu e meu filho morrer. Ok? Vamos testar o impossível da viúva? Porque o profeta já estava no limite. Vamos testar o impossível? Oh, minha senhora, sim. Aqui quem vos fala é um homem de Deus. A senhora acredita em Deus? Quem sabe falando hoje, né? Nos dias de hoje, na linguagem de hoje. A senhora acredita em Deus? Sim. A senhora acredita em milagre? Acredito. Então vai lá e faz primeiro para mim esse dom. Se fosse nos dias de hoje, tem muita gente que as prioridades e as primícias não estão sendo para Deus, estão sendo para os seus tesouros, não sabendo que Deus vai requerer centavo por centavo daquilo que você está tirando de Deus. A mulher ouviu do profeta, vai lá e faz o impossível acontecer na tua vida. E a mulher foi lá e fez o bolo, e o filho com fome, e ela com fome, mas ela trouxe primeiro para o profeta, e o profeta falou bem assim: sobrou alguma coisa? Eu não sei. Pois é, volta lá, que a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai acabar. Não vai acabar, pastor. E não vai acabar para você, e não vai acabar para mim também, porque eu vou ficar na tua casa por 3 anos e meio. Agora soma quantos pão ela fez em 3 anos e meio. Se fosse fazer 3 pão, 1 pão para cada pessoa, dá 3 pão por dia. Vamos somar, o irmão Henrique não está mais aqui, mas vamos somar aí 3 pão por dia, 1 para a mulher, 1 para o profeta e 1 para o menino. 3 anos e meio, soma quantos pão dá. Faz a conta na calculadora, e você, só para ter uma base, a mulher ia comer e morrer, mas ela acreditou no impossível. Se serve a Deus para quê, pastor? Para dizer que é cristão? Não, filho, para que o povo lá de fora veja na tua vida o impossível de Deus acontecer. E se não tiver impossível de Deus acontecer na tua vida, é muito fácil servir a Deus. Até Satanás consegue servir a Deus se não tiver um impossível. Agora, com o impossível é difícil, porque o impossível precisa ter fé nele, acreditar no sobrenatural dele. Quando falamos as marcas de um consolador, eu vejo que Neemias é um líder que, primeiro, ele ora. Segundo, ele age. Terceiro, ele fala. Quarto, ele faz. Tem gente que fala, mas não faz. Tem gente que faz e não fala. Tem gente que faz e não ora. Tem gente que ora, mas não faz. Que tipo de crente nós somos hoje? Porque nós estamos aprendendo marcas de um consolador, e nós precisamos ter essas marcas. Neemias era um homem que planeja e motiva. Não adianta você planejar, não adianta você fazer planos, mas não motivar. Pastor, eu quero que as pessoas façam, mas eu não motivo. Eu tenho esse motivo. Eu só sei atirar pedra, eu só sei achar defeito. Parece que no cristianismo é só eu que vou para o céu. Parece que Jesus só me enxergou. Eu estou aqui, só eu. Irmão, olha para o teu lado. Olha para o teu lado e pergunta para o teu irmão: que tipo de marca você tem? Olha para o lado, olha para o teu irmão e diz: que tipo de marca você tem? Você tem a marca? A marca que age, a marca que faz, a marca que ora. Diga-se de passagem, ontem o círculo de oração, ontem estava uma bênção, sala cheia, mas nós temos cadeiras vazias ainda. Ainda temos mais salas lá para ser preenchida, né? Só estamos na garagem. Podemos preencher cozinha, podemos preencher quarto, podemos preencher lá fora, podemos fechar a rua, podemos fazer. Irmão, nós acreditamos no impossível. Já chegaram até a falar: pastor, e o terreno, e a igreja? Irmão, você acredita no impossível? Acredito. Então planeja e faça alguma coisa.
Não espere só de um. Se envolva. Agora eu vejo algo interessante, que ele confronta, pastor, ele consola, ele busca. O que ele busca? A glória do Senhor, e não a glória dele. Outra coisa que eu aprendo aqui com Neemias, é que a sua vida é um exemplo de quê? De liderança. A sua vida, pastor, ele é um exemplo de estandarte. A sua vida, pastor, ele é um exemplo de trabalho. A sua vida é um monumento, é algo que as pessoas olham para ele e tiram bons exemplos. Só no olhar eu já aprendo alguma coisa. Só no observar eu já me sinto motivado. Já desperta algo. Como eu queria ser que nem Neemias, como eu queria ter esse desejo, como eu queria ter essa sensibilidade. Pastor, quando eu falo de Neemias, a sua piedade e engenho administrativo são faróis que iluminam a estrada daqueles que abraçam a vida pública. Neemias era o quê? O que Neemias era do rei? Copeiro. Então ele tinha uma vida pública. Ele trabalhava no palácio, trabalhava do lado do rei. A vida dele era pública. Quantas pessoas almejam lá, e quando chegam lá esquecem do povo. Se lembram de Moisés? Moisés se criou no palácio, 40 anos esqueceu-se do seu próprio povo. Tem um ditado que diz assim, presbítero irmão João: quer conhecer as pessoas? Dê poder a elas. Nem todas. Daniel continuou sendo a mesma pessoa de oração. José continuou sendo a mesma pessoa. Mas você só pode ver. Quem não tem Deus, quem não tem uma vida de oração, não pode ver, não pode subir um pouquinho, esquece dos seus. Neemias não. Neemias trabalhava do lado do rei. Olha só que interessante, alguns atributos agora desse gigante de Deus, desse destino, desse consolador. Primeiro, o que nós vamos aprender? Um homem, as marcas de um consolador. Aqui nós vamos ver um homem que está a serviço de Deus e também a serviço dos homens. Lê para nós capítulo 1, versículo 11, lá de Neemias mesmo, com a sua Bíblia aberta. Neemias capítulo 1, versículo 11, se você puder ler. Senhor, estejam pois atentos aos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro dele. Olha só, pastor, tem tanta coisa que nós podemos aprender nesse versículo. Olha só o que a Bíblia nos ensina aqui. Neemias fala bem assim, Senhor. Quantas vezes você começou a tua oração falando, Senhor, Senhor, e nesse Senhor tem uma história. Nesse Senhor, tem um rio de lágrimas. Nesse Senhor, tem um contexto que só você e Deus entende. E a Bíblia diz aqui, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração, primeiro, do teu servo, e segundo, a oração dos teus servos. Por quê? Porque o povo que está lá em Jerusalém em miséria, também tem pessoas que estão clamando por misericórdia. Quantas vezes você cai de joelho e pede para você, mas pede pelos teus irmãos também. Deus atende a minha oração, mas ouve as orações dos meus irmãos também. Ouve a oração da minha família. Neemias, ele fala aqui no versículo 11, que servos que desejam temer o teu nome e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe agora perante este homem. Pastor, Neemias não era um homem de prosperidade, diácono Wilson?
Neemias não era rico, Neemias não morava no palácio. Como é que ele estava pedindo, irmão Flávia, que Deus faça prosperar esse teu servo? Que tipo de prosperidade nós estamos pedindo para Deus hoje? Porque tem pessoas que não se contentam, nem com, pastor, tem um pão na mesa e estão reclamando. Tem tanta gente reclamando hoje, porque a roupa, não dá para comprar uma roupa nova nesse final de semana, não dá para usar mais a marca, não dá. Pastor, para de reclamar você, e peça para Deus te dar contentamento, senão Ele vai começar a tirar até aquilo que Ele te deu, porque você não sabe ser grato a Ele. Neemias pediu: ó Deus, faz-me prosperar. Pastor, Neemias morava, já que irmão deles, no palácio, trabalhava do lado do rei, pastor Willis, do lado do rei, mas ele não se sentia próspero. Quantas vezes você está do lado de reis dessa terra, mas você está vendo que você tem uma vida miserável, uma vida de nada, e aí você pede: Deus, me faça prosperar. Salomão era filho de rei, já que irmão João, filho de rei, filho do rei Davi. Salomão entrou no reinado, não precisava pedir mais nada, não. O pai dele aconselhou: filho, ser homem, filho, ei, não se afasta dos mandamentos de Deus. Ei, meu filho, qualquer coisa peça para Deus. E Salomão, um dia de noite, teve uma visão, e o anjo apareceu para Salomão e disse: pede o que tu queres aí. O que tu quer? Salomão podia ter pedido tanta coisa. Quantas vezes abre as portas para nós, irmã Lisa? Quantas vezes Deus abre, escancara a porta para nós, e nós não sabemos aproveitar? Quantas vezes Deus abre o impossível para nós, irmã Irlane? Deus abre o impossível e fala bem assim: ó filho, pede agora, só pede que eu vou te dar. Pastor, e você começa a pedir coisa que Deus não se agrada, que não é da vontade dele te dar. E Salomão pede: ó Deus, eu quero sabedoria para poder entrar e sair diante do teu povo. Irmã Camila, quando eu vejo aqui, a sua vida é um exemplo, a sua liderança é um estandarte, seu trabalho, ele é um monumento. Aí eu vejo, irmã, que a poeira do tempo não pode apagar os seus efeitos. Aquilo que tu faz de bom, pode Satanás tentar manchar, sujar, acabar. Não, porque está registrado, está computado lá no céu. O homem pode até tentar manchar a tua capa. O homem pode arrancar a capa de José, manchar com sangue falso. Porém o pai vai olhar para os irmãos e vai dizer: esse sangue é falso. Meu filho ainda está vivo. Olha só que interessante. Vamos olhar algo interessante. Em primeiro lugar, aqui, o seu nome. Como é que ele se chamava? Neemias. E se você for prestar atenção, no finalzinho do versículo 11, ele fala da vida social dele. Ele fala de todos os problemas, ele fala da adoração, ele fala da oração, ele intercede pelos seus irmãos, ele pede para Deus: Deus ouve a minha oração, ele pede para Deus: Deus ouve a oração dos meus irmãos, Deus faz isso, faz aquilo. E no finalzinho do versículo, irmã Rose, ele diz assim: então eu era copeiro do rei. Interessante que se fosse nos dias de hoje, seria ao contrário, irmã Lívia. Seria primeiro: eu sou copeiro, eu sou homem de confiança, eu sou o cara, eu durmo na suíte presidencial, eu isso, eu aquilo, eu sou graduado, eu sou pós, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Deus, dá para ouvir nossa oração? Não, filho. O Neemias fez ao contrário. O Neemias nem estava preocupado com a vida social dele. O Neemias não estava nem preocupado com o status dele. O Neemias não estava nem preocupado com o patamar. O Neemias estava preocupado com a vida
vida de seus irmãos. Marcas de um verdadeiro consolador é aquele que abre mão de si para pensar no seu próximo. Por que ele precisou, irmão Diego, dizer aqui no final do versículo 11, irmão Cristiano, que ele era copeiro? Porque senão até isso eu não ia saber. Ele teve que falar ali em 3 palavras, irmão Dete: eu era copeiro. Quem é você? Deus, pela grande misericórdia do Senhor, Ele tem me salvado, Ele tem me trazido aqui nessa nação. Deus está me usando através da minha vida. Deus está salvando almas. Estou viajando, estou fazendo a obra do Senhor. Mas quem é você? Deus está me usando, eu sou um vaso. E Deus está me usando no louvor, Deus está me usando na palavra, Deus está me usando lá em casa, Deus está me usando. Mas quem é você? E Deus, eu sou um vaso, papai. Eu sou Deus usador. Eu sou cidadão australiano. Eu sou o cara. Neemias fez ao contrário. Neemias deixou o status deles bem pro finalzinho. Você pode ver que no finalzinho ele fala: então eu era copeiro do rei. Ele usou o versículo todinho para falar da situação. E no finalzinho ele falou da vida particular dele, que não valeria muita coisa diante do impossível de Deus. Agora eu acho interessante, qual era o nome dele, pastor? Neemias. O nome Neemias significa, irmão Cristiano, confortador dado por Deus, ou aquele que consola. Já pensou? Já pensou? A irmã Rose chamar lá o Neemias: Neemias, Neemias, vem cá. Vamos traduzir: confortador dado por Deus, vem cá. Consolador, vem cá. Você tem se preocupado no significado do nome que você tem dado para os teus filhos? Pastor, mas eu não era cristão. Ok, o tempo da ignorância não vai mais. Deus não está abençoado. Mas hoje nós vemos muitos cristãos hoje que estão pegando nome de artistas, estão pegando nome de sei lá da onde, lá de fora. Porque pastor é em nome, meu irmão, coloca um nome em homenagem ao Deus dos exércitos. Coloca um nome em homenagem a coisas do céu. Quando você chamar teu filho, ei, confortador dado por Deus, consolador. Imagina o pai e a mãe chamando Neemias dentro de casa, né? Neemias, consolador. Consolador. Quantas das vezes, né? Você está lá chorando diante de Deus, e aí vem teu filho ou tua filha, não sabe nem o que está acontecendo, mas vem lá, você recebe aquele abraço, você recebe aquele consolador, você recebe aquele confortador, não precisa nem palavras, você recebe aquele abraço. São Neemias que Deus tem colocado dentro do nosso lar. Às vezes nós não percebemos. Às vezes nós valorizamos o abraço de um estranho. Pastor, o abraço do fulano lá é um abraço amoroso. O abraço do ciclano. Irmão, você tem abraçado os teus filhos? Porque a Bíblia diz: beijai os filhos para que eles não se irem contra vocês. Não é você pegar daquele beijo lá, não, filho. É você ter carinho, amor. É você dar exemplo para eles. Porque a Bíblia diz: vós pais, não irriteis os vossos filhos. Quantos teus filhos são irritados, pastor? Quando você pede uma coisa para eles, mas eles veem que a tua vida não faz isso que você está pedindo. Você não dá o exemplo, e você cobra deles aquilo que você não consegue fazer. Vamos orar, vai ler a Bíblia, mas eles nunca vê você. Você vai para a igreja? Não vou para a igreja. Pois é, por que você não vai? Porque eu não quero mais. Por que não, pastor? Porque eu ouço todo dia vocês na mesa falando mal do pastor, falando mal da liderança, falando mal da irmã, de A, B e C.
exemplo. Querem me salvar? Começa a tapar as gretas. Começa a passar betume nas gretas da tua arca, pai, da tua arca, mãe. Senão tu vai perder teus filhos. Vai perder. E está na Bíblia isso. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos. Não é você ficar lá goteirinha na vida deles, não. Não. Sabe como é que você irrita um filho? É um filho não vendo você uma vida de exemplo. Se eles veem você uma vida de exemplo, pode ter certeza. Eles vão olhar e vão dizer: meu pai é um exemplo, minha mãe é um exemplo. E tudo que você falar, eles vão acatar. Pastor, mas na Bíblia nós temos um filho pródigo que saiu e o pai se preocupou? Não. O pai ficou na porta esperando. Mas tem que ir atrás, pastor. O pai não foi atrás. O pai ficou na porta esperando. Enquanto o filho pródigo estava na direção errada, o pai ficou aqui. Por que, pastor? Porque dali para frente a mão de Deus iria trabalhar na vida daquele menino. Mandaram um aviso para o pai lá na casa dele: ei, sabe onde é que está teus filhos? Está lá nos porcos. Deixa lá que é Deus que está trabalhando. Deixa lá que é Deus que está trabalhando. Mas pastor, você vai deixar o filho no porco? Não. Quando estava na mesa farta, não quis ficar. Deixa lá. Eu ensinei ele. Eu ensinei ela. Eu ensinei. E agora que eu ensinei, deixa Deus trabalhar. Até quando crescer, não se desviará dele. Quando chegou na miséria, eu já falei aqui no último culto, na miséria, vai comer bolota? Ah, não vou comer não, então volta para casa. Ou tu come bolota, ou tu volta para casa. Porque o fazendeiro valoriza mais os porcos do que você. Pastor, o filho está voltando, o pai sai ao encontro. O filho está saindo, o pai fica no lugar dele. O pai, ele vela pela palavra dele. O pai não muda as regras só porque o filho é rebelde. Não, o pai fica no mesmo lugar. A palavra do pai permanece para sempre. Pastor, olha só que interessante. O nome dele era Consolador, dado por Deus. Neemias era um consolador, um homem de coração, pastor, aberto, sensível, um homem com coração aberto aos problemas, um homem com coração sensível aos problemas, não só dele, mas aos problemas, irmã Ravena, dos outros também. Tem pessoas que só se preocupam com seus problemas, e o irmão do lado está ali, coitado, está passando tempo. Deixa eu sofrer. Não, irmão, que filho, Deus ouve a minha oração e ouve a oração dele. Talvez ele não consiga orar, então eu vou interceder por ele. Sabe qual é a oração que é mais rápida respondida? A intercessão. Se você for ver a oração que Jesus ensinou, a oração, irmã Roseli, que Jesus ensinou é bem assim, ó: Pai, bem alto, Pai que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Irmão, ali está tudo no plural. Pastor, e tem gente que dobra o joelho. Deus, só eu, Deus. Está em crise no trabalho, está todos os teus companheiros trabalhando do teu lado ali, está tudo, não vai ter boi, pronto, todos eles estão parados. Deus, abre as portas para mim, irmão, misericórdia. Filho, se converta, depois vem aqui na fé para nós orar para você, entendeu? Ora pelos teus irmãos também. Abençoarei quem tu? Pastor, eu não, só eu. Deus, tu
chega diante do espelho de manhã, de tarde, de noite, leva o espelhinho dentro do bolso, leva o espelhinho na pasta, olha no espelhinho do carro e sempre está dizendo: quão grande és tu. Não, filho. Neemias, ele tinha sensibilidade, não só pelos seus problemas, mas pelos problemas dos seus irmãos. Outra coisa que nós aprendemos também, quando falamos do nome dele, Neemias era um servo de Deus. Pastor, servindo ao rei da Pérsia, é disposto também a servir no cativeiro. E tenha, olha aqui, ó, ele era disposto a servir o seu desprezado povo. Onde é que Neemias estava, pastor Willis? Na Pérsia. Estava lá fora do seu povo, estava lá fora da sua irmandade, fora da promessa. Neemias estava lá sendo amparado, sendo cortejado pelo rei da Pérsia. Porém, Neemias, ele não se contaminava com as coisas do rei da Pérsia. Israel todo foi levado cativo pela Babilônia. E se você for dar uma olhada, só 3 jovens não se dobraram diante da estátua. Cadê a juventude hoje? Quantas vezes tem se dobrado para estátuas lá de fora? Pastor, não é idolatria, mas muitas das coisas lá de fora tem tirado, coisas do Nabucodonosor, tem tirado jovens da presença do Senhor. Não só jovens, famílias inteiras, talvez, pastor, até gente bárbara, até gente velha, gente de 10, 12, 15, 30 anos de fé, tem tirado da presença do Senhor. Para quê? Por causa da estátua de Nabucodonosor. Israel todo foi trazido cativo para a Babilônia, e Nabucodonosor, se você for prestar bem atenção, ele não trouxe os aleijados. Nabucodonosor, se você for prestar bem atenção, ele não trouxe os doentes. Quer ver quem Nabucodonosor trouxe? Abre a Bíblia lá. Abre a Bíblia. Deixa eu ver onde é que está aqui. Ah, Jesus querido. Está lá em Daniel, capítulo... Meu Deus do céu. Daniel capítulo 1, versículo 3 e 4. Abre lá, vê lá. Vamos ver quem é que veio. Quem é que Nabucodonosor trouxe para o cativo? Dá uma lida lá em Daniel capítulo 1, versículo 3 e 4. Bem alto para todo mundo ouvir. O que diz lá? E disse o rei Aspenaz, dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real. Olha só, não é qualquer um, é linhagem real que eu quero. E dos nobres. Nobres. Jovens em quem não houvesse defeito algum. Jovens em quem não houvesse defeito algum. Quando você aceita Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você se torna, primeiro, linhagem real. Você se torna nobre, porque você pertence para o palácio celestial. Pastor, você se torna sem defeito. Por quê? Porque o sangue de Jesus te purificou. Mas você também se torna alvo de Nabucodonosor. O que mais que diz lá? Formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria. Pastor, quer saber quem tem sabedoria? Quer achar um inteligente? Procura uma pessoa temente a Deus. Procura uma pessoa temente, não uma pessoa que diz que é temente a Deus. Tem muita diferença você dizer e ser. Tem muita diferença você dizer que tem fé e você botar ela em ação. Tem muita diferença você dizer que acredita num Deus de milagre, mas se alguém te convidar para fazer uma oração para um canceroso, uma pessoa que está ali, você, não, o presbítero não Fábio, você vai lá? Vou, irmão. Rapaz, porque eu não vou não, não, qualquer coisa tu também não for, manda o pastor, ou liga lá pro presbítero irmão João, ou liga lá pro apóstolo, ou você não liga lá, você lá para onde? Liga para profeta. Esses nem vêm, mas cobram. Muita gente com um número de profeta por aí, viu? Te livra dessa macumbaria, porque tem
homem de Deus nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, olha só que interessante. O Nabucodonosor não levou refúgio ele deixou. Os mal instruídos ele deixou, os aleijados, doentes ele deixou. Ele só queria a nada. Sabe que Satanás hoje só quer pegar os príncipes, nossos jovens, nossos maridos, nossas esposas, nossa família. Eles são de linhagem real, eles são de família nobre, eles são formosos em aparência. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, pastor Willis, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Satanás quer os melhores para ele, pastor. Ah, pastor, continua lendo lá, só quer ver a estratégia dele? Sábios entendidos. Ó, para quê? Finalzinho do versículo 4, o que diz lá? Ali, quem está com a Bíblia aberta já lê para nós, lê lá. Para assistirem no palácio, para trabalhar lá. O Neemias estava onde? Neemias estava no palácio. O que mais? Olha só, pastor, sabe o que Satanás quer fazer com os nossos filhos, irmã Lisa? Porque eles são instruídos para isso, eles estão na casa do Senhor. Nós trouxemos ele na casa do Senhor, nós compramos uma Bíblia, colocamos para ele, sentamos do lado dele, ensinamos ele, incentivamos ele nas coisas do Senhor. Mas pastor, eles querem tirar eles daqui e ensinar a língua dos caldeus e a cultura dos caldeus. Queriam levaram. Para quê? E lá na Babilônia, olha o que fizeram com eles. Trocaram nomes, claro. Trocaram vestes, claro. E queriam colocar com ela abaixo a cultura dos caldeus. Você tem prestado atenção se a cultura dos caldeus desse mundo não tem pegado nos teus filhos? Ou você tem se conformado com a cultura dos caldeus lá de fora? Porque Satanás não está brincando hoje com isso. Satanás não está brincando. E sabe por que ele não brinca? Porque no dia que Nabucodonosor construiu a estátua, ele simplesmente falou bem assim: olha, vai tocar e todos se dobram para adorar. Pastor, cadê o povo de Israel? Todos eles lá. Povo de Israel, irmão deles. Povo de Israel, pastor. Povo escolhido. Povo que deveria estar esperando o final dos 70 anos, que eles iam voltar para a terra. Não, já se negociaram lá. Estavam lá. Quem sabe um olhando para o outro: rapaz, mas isso aí é contra a lei de Deus. Mas aqui é mais confortável, rapaz, aqui é meio legal. Olha só como é que é melhor aqui. Ninguém pega no nosso pé, ninguém toca na nossa ferida, ninguém fala que isso é pecado, ninguém está dizendo. O Nabucodonosor tem dado tanto conforto para nós. Rapaz, eu que não vou me levantar, porque senão o Nabucodonosor vai tirar. Aí você vai para Mateus 4 e diz que Satanás também dá. E tem muita coisa que nós temos que rejeitar. Aí quando tocou as músicas, 3 ficaram de pé, diácono Daniel. Mas isso aí dá uma mensagem para a semana inteira, para você pregar, viu, prefeito? Não vai pensar que é para mim, não, para você. 3 ficaram de pé. 3 ficaram de pé. Pastor, para ficar de pé diante de uma tentação, muitas das vezes diante de agora diante do rei, Deus do céu, tem que ter coragem, é o impossível. Nabucodonosor, irmão Odete, estava lá sentado assim, né, como desenhou o artista, né, e lá tá os 3, rapaz, não vão se dobrar não. Podemos até ficar sozinhos no culto, mas não se dobra não. Podemos até ficar, mas não se dobra não se dobra não. Quem sabe os companheiros tudo se dobrando, quem sabe perdendo
amizade, não somos mais teu amigo, não vou mais, não te convido mais para comer carne, não te convido mais para tomar Coca-Cola. Aliás, eu nem Coca eu não estou tomando mais, já estou direto na cerveja. Porque tu já está negociando com as coisas do palácio. Porque quem não se dobra, não se contamina. Pastor, e aí? Os 3 de pé. Pastor, pensa no converseiro. No outro dia no frigorífico era só o que falava. Rapaz, você viu? Você viu? Você viu? Você viu? O rei chamou. Não mandaram um zap para ti, não? Não mandaram um zap? O rei chamou 3 no escritório. O rei chamou 3 no escritório. Rapaz, tu nunca desossou sem olhar na cara? Pois naquele dia você desossa. Porque você fica olhando lá o que está dentro lá de tal. E você limpa melhor o osso do que quando você está olhando na cara. Por quê? Porque você gosta de ver o teu irmão sofrendo. Irmão, o que eu estou falando aqui é Bíblia. Se Deus está falando, deixa Deus falar. É para isso que nós servimos a Deus, para melhorarmos. Mas eles não se dobraram, diácono João, ficaram de pé, pastor Willis. E o rei mandou chamar, vem cá, e aí? Já vou ameaçar, irmão Cristiano. Já vai na ameaça, o negócio é na ameaça. Tá vendo a fornalha? Se vocês não, eu vou dar uma segunda chance, irmã Flávia, uma segunda chance. Sabe que Satanás, quando está falando que vai dar a segunda chance, ele pensa que os anjos não estão acampados ao redor dos que o temem. Quando eles vêm ameaçando, é a segunda chance. Vou te dar uma chance, tu não tem nada para dar. Satanás, irmão Diego, não tem nada para dar, mas ele diz, tudo isso eu te darei. Vou dar uma segunda chance, se vocês não se dobrarem, Aí o menino já fala assim, rei, não precisa nem perder tempo, filho. Precisa não cansar, não cansa esse povo aí. Não vamos se dobrar. E fica sabendo mais. Se nós ir para a fornalha e Deus não nos livrar da fornalha, Ele vai continuar sendo nosso Deus. Agora, se nós se livrar, Ele vai continuar sendo nosso Deus. Agora, na tua estátua, eu não me dobro. Pastor, pensa no estrago. Aqueceu 7 vezes. Nabucodonosor, irmã Lívia, mandou escolher a tropa de elite. A tropa de elite é como se fossem os melhores soldados do país. Escolheu os mais, tipo assim, irmão forte, que não tem isso aqui, irmão, meu Deus do céu, irmão Rafael ali, irmão Cristiano, os camaradas é forte, né? Não que os outros não sejam fortes, mas lá vem os. Pegaram os meninos que não faziam mal para ninguém, pastor. Eu vou fazer o papel, mas eu não sou aquele soldado, mas eu vou fazer o papel daquele soldado. Vem cá, vai pegar os... Era 4? Não, era 3, né? 3? Isso, vamos pegar 3 aqui. Vem cá, deixa eu fazer uma dinâmica aqui. Vem cá, fornalha aqui. Mais interessante, para quem estuda a Bíblia, sabe que os soldados não chegaram nem na rampa. Morreram de calor lá fora. E os meninos entraram sozinhos. Amarrados, mas entraram. Vem cá, é 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. 3, filho, é 3. É 3? Ajuda aí, pastor, tem 3, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor, não, aqui não tem, é povo de Deus. Nabucodonosor estava lá está Nabucodonosor, olhando, agora esse, mas está demorando, não, mas aqui são coisas ruins mesmo, isso demora para queimar. Daqui a pouco aparece o 4º homem. Dá um glória aí, vai. Dá um glória aí, aparece o 4º homem. E a Bíblia diz que o 4º homem caminhava no meio dos 3 e eles eram idênticos. Pastor, será que aqui na fornalha eles vão dar glória a Deus? Aleluia. Você não está queimando. Você está sentindo a presença do 4º homem aí? Você está sentindo o 4º homem está passando aí, né? O 4º homem está passando aqui. Você está sentindo? Você está sentindo a presença do 4º homem aí? Está sentindo a presença do 4º homem aí? Está sentindo? Pastor, imagina o Nabucodonosor olhando para aquela fornalha. Aleluia, meu Deus, obrigado, Jesus. Era para você estar pulando. Porque a presença do 4º homem
presença de Jesus caminhando nos 4 homens. A presença de Jesus. Meu filho, eu estou contigo. Oh, meu filho, eu estou te honrando. Meu filho, eu estou te exaltando. Meu filho, eu estou humilhando. Eu estou humilhando Nabucodonosor. Eu estou humilhando Nabucodonosor. O povo de Israel está vendo o que eu estou fazendo através da tua vida. O povo de Israel está vendo. Quem não se dobra, eu exalto. Quem não se dobra, eu exalto. Oh, eu sinto a presença do Senhor aqui. Meu Deus, obrigado. Pastor Neemias, possivelmente Neemias ele tinha nascido. Possivelmente Neemias tinha nascido lá no cativeiro. Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias não nasceu fora, ele nasceu lá no cativeiro durante os 70 anos, pastor. Neemias foi um menino, filho de crente, que aprendeu com o pai, com a mãe, porém ele estava vivendo lá fora, lá na Pérsia, mas ele aprendeu a não se contaminar com as coisas da Pérsia. Ele aprendeu a ser sensível, ele aprendeu a ter sensibilidade, mesmo não conhecendo a terra dele. Pastor, quantas vezes nós precisamos aprender as coisas do céu, mesmo não conhecendo o céu, mas nós sabemos que ele existe, nós sabemos que nós vamos voltar para lá, nós sabemos que é só um pouquinho de tempo, e nós vamos chegar naquela terra. Nós vamos chegar lá, pastor. Nós nascemos fora da terra, mas nós pertencemos para aquela terra lá. Olha só que interessante, vamos para frente. A sua ocupação, pastor, ele era copeiro. Ele era copeiro. Capítulo 1, versículo 11 fala bem no finalzinho. Neemias provavelmente não conhecia Jerusalém. Neemias, ele cresceu num contexto politeísta. Sabe o que é politeísta? Vários deuses. Entendeu? A cultura pérsia, misericórdia. Tu olhar assim, é um deus aqui, é um deus lá, é uma estátua aqui, é uma estátua lá, é uma estátua lá. E o Neemias cresceu no meio daquela idolatria. Mas Neemias olhava para aquelas estátuas e olhava para cima e dizia: o Deus vivo está lá. Essa estátua aqui não faz nada. Essa estátua, se alguém for carregar, vai deixar cair, vai quebrar, vai ter que pagar, alguém vai ter que pagar, mandar fazer de novo, e vai estar lá. O bichinho tem que ser limpado toda semana. Por quê? Porque ele suja, não fala. Você já viu alguém falando com uma estátua? Hã? Oh, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E a estátua nada. Aí você faz o quê? Tá bom, eu vou levar você junto comigo, mas quem tem que cuidar de mim é você. Mas você não se cuida, eu tenho que cuidar de você. Você arrumou 2 problemas. Você já tem um problema na tua vida, agora você vai ter que ter um problema para cuidar da estátua. E se você deixar cair, os idólatras vão cair de pau em cima de você. Então deixa isso bem. Agora se você ligar, me ajuda, Pai. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala em Daniel capítulo 8, irmão Wilson, que Daniel apenas dobrou o joelho para orar, e Deus já fala: anjo, desce com a resposta. Antes de você abrir a tua boca, Deus já sabe o que tu vai pedir. Se é da vontade dele, o anjo já está do teu lado. Antes de você pedir, ele já está lá te dando. Vamos para frente. Olha só que interessante. Contudo, por causa da sua integridade, capacidade e lealdade, ocupou um cargo de grande confiança no reinado. Pastor, quantas pessoas adquirem cargos de confiança, irmão Henrique, mas não são por causa de lealdade? Não foi por causa de quê, pastor? Não foi por causa de capacidade. Olha a limpa que o nosso presidente fez lá no Brasil. Pastor, mas os camaradas, pois é, mas ele quer pessoas capacitadas. Entendeu? Agora, o Neemias, um escravo, ele ocupou aquele cargo por causa da sua capacidade, lealdade e integridade. Você acha que o mundo não observa em nossas vidas esses atributos ou essas marcas que nós estamos falando? Integridade.
Ah, pastor, mas não tem câmera no shopping. Não tem câmera no mercado. Então a irmã, a mulherzinha errou o troco e eu fiz que nada era. E fui com o troco para casa. Mas era para ela me dar 10, ela me deu 50, mas eu nem vi. Se tivesse câmera eu ia devolver, sou bom. Mas não tinha câmera. Integridade. E tem gente que é íntegra só na frente dos irmãos, né? Só na frente dos amigos. Irmão, seja íntegro na frente do teu Deus. E Ele está em todos os lugares. Cuidado quando você está sozinho. Presta atenção quando ninguém mais está com você. O que acontece, pastor? A Bíblia fala: eu estou convosco todos os dias. Ninguém está vendo, a esposa não está vendo, o marido não está vendo, o pai não está vendo, a mãe não está vendo, pastor, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, ninguém está vendo, e Deus está aqui. E tem aquele louvor lá de Samuel, né? E Deus estava escrevendo. Se tem alguém que canta esse louvor aí, por favor, prepara um dia para cantar. Você chorando e eu escrevendo. Ele nunca abandonou você. E sabe por que muitas das vezes Ele abandona? Porque você faz o que Ele não se agrada. Pastor, vamos para frente. Olha aqui que interessante. Ele ocupou o cargo de grande confiança no reinado de Artaxerxes, em Suzã, pastor, principal palácio e residência de inverno do monarca. Suzã, se você prestar atenção na imagem ali, ó, Suzã era uma fortaleza onde Dário levantou um magnificente palácio, tá? Aqui, na sua ocupação, eu coloquei? Não coloquei. Ok, não tem problema. Mas eu tinha mostrado. Eu botei na próxima. Eu botei mais para frente. Isso, botei mais para frente. Pelo grande temor que os reis tinham de serem envenenados, o copeiro era um homem de grande confiança. Pastor, sabe? Aquelas pessoas que não conseguem mais desabafar para ninguém. Não consegue se abrir mais com ninguém, irmã Lisa. Antes até se abriam, confiavam, mas de medo de serem envenenados, eles escolhem a dedo. Eu vou escolher um Neemias. Eu preciso de um Neemias para me abrir. Eu preciso de um Neemias para que ninguém coloque veneno na minha comida. Pastor, mas ele era copeiro. Ele era copeiro, pastor. Olha aqui, ó. Ali nós vemos que a sua ocupação, a Bíblia diz que era copeiro. Pastor, o copeiro ele faz o quê? Aqui nós temos o irmão Henrique que entende um pouquinho da área de culinária, né? Pois é, o copeiro ele é responsável pelo quê, pastor? Só pelo copo de vinho? Não, o copeiro ele é responsável, ele é a pessoa que mais está do lado do rei. Ele está aqui, ó, e ele tem que estar com o seu semblante perfeito. Você já imaginou o copeiro chegar meio assim? O copeiro já vai, o rei já vai olhar para o copeiro. Está acontecendo alguma coisa? Não, está tudo certo. Aí vai me espremer. O rei, está tudo certo, copeiro? Está tudo certo. Você já conhece aquela pessoa beiçuda? Qualquer coisinha fica beiçuda? Qualquer coisinha marubu? Não, porque nós temos na igreja pessoas que são assim. São casquinhas de ovo, entendeu? São coisinhas frágeis que tu não pode pegar, meu Deus, crachou a unha. É uma semana sem falar com você. Aí imagina essa pessoa, copeiro. Imagina o rei confiando nessa pessoa. Meio beiçudo. Né? Cruzou alguém lá no sinaleiro, passou na frente e é crente. Olha só, estou falando de crente. Estou falando de cristão, não vou falar do mundo não. Vou falar de crente. Lá no sinaleiro alguém cortou a frente. Já manda. Como é que é o nome daquele negócio, daquele estojo que guarda todos os talheres? Mas já manda o jogo completo. Entendeu?
abençoado. Aí chega no palácio para espremer a uva pro rei. E aí o rei pergunta: tá tudo bem, copeiro? Tá tudo bem, mas se eu pudesse passar de cima daquele couro pra cima. E o rei olha: tá tudo bem? Você tá tramando alguma coisa? Tem alguma coisa que eu não sei? Tá tudo certo, rei, tá tudo certo. E às vezes joga umas pelotas de uva inteiras assim, e já vai assim, ó. Toma, rei, toma. Oh. Neemias, todos os anos, nós vamos aprender no estudo aqui, conforme nós vamos passar. Oh, meu filho, Neemias, ele chegava diante do rei. O rei olhava para Neemias. O rei sentia confiança em Neemias. O rei sentia segurança em Neemias. Pastor, nós somos crentes, Neemias, aonde nós estivermos, as pessoas sentem segurança olhando para nós. Vai no mercado, não vende fiado porque é crente. Pensa nos camaradas que não pagam. Comprou lá e não pagou. E sabe quem que é, pastor? Alguém da sua igreja. Misericórdia, o pastor já vai para o joelho. Jesus, abre as portas, abençoa o irmão lá para não poder pagar. Pediu emprestado, não paga mais, pastor. É crente. É Neemias. E o rei? Não, Neemias era um homem de caráter. O rei podia olhar, irmão Cristiano, para Neemias, e o rei sentia segurança em Neemias. Pastor, o que é um copeiro? O presbítero irmão Fábio, o copeiro era uma espécie de conselheiro. Estava do lado do rei. Estava sempre aqui. O rei precisava de água, o Neemias estava lá. O Neemias, pastor, irmã Ravena, o Neemias era assim, ó. Quer água, rei? Sim. Pastor, olha o que o Neemias falava. Assim, ó. Olha aqui, ó, presta bem atenção. Pode confiar aí. Fica tranquilo. Fui eu que preparei essa água. Pode confiar aí. Pode confiar aí. Fica tranquilo. Pode confiar. Não tem veneno. Pode confiar. Preparado a mesa. Está preparando a mesa. Tem comida na mesa. Tem comida na mesa. Neemias faz o prato dele. E faz o prato dele. E vai comer. Come diante do rei. E o rei olha Neemias comendo aquela comida. E o rei, quem sabe, irmão Henrique, sente o desejo de comer do prato de Neemias, porque sabe que naquele prato não tem veneno. É sério que nós estamos estudando, pastor, porque tem pessoas que olham para o teu prato, porque sabe, confiam que o que você está comendo não tem veneno. Mas quantos hoje têm misturado veneno, em vez da palavra ter trazido vida eterna, tem levado para a morte? O rei confiava no Neemias. Pastor, ele morava em Suzã, ele provava o vinho do rei e cuidava dos seus aposentos. Pastor, o rei vai dormir? Sim. O Neemias era o homem de confiança que preparava o aposento do rei. Não espremia só a uva, não. O Neemias ia no quarto, arrumava a cama, olhava, tá tudo certinho, não tem nada que vai contra a vida do rei. O Neemias vinha: rei, ó meu rei, pode descansar, deita tranquilo. Aí você entra aquele versículo que diz bem assim: em paz me deitarei e dormirei, porque sei que só estás comigo. Pastor, o rei era persa, mas Neemias era homem de Deus. Quantas vezes por causa da tua palavra, irmã Rosemary, muitas pessoas têm dormido em paz? Quantas vezes, irmão João, por causa do teu evangelismo, por causa aquele conselho, presbítero Fábio, muita
Quantas pessoas têm tirado a corda do pescoço, irmã Kel? Quem é que está preparando a tua cama? Quem é que está fazendo o teu suco? Quem é que está te alimentando? Pastor, eu quero alimento lá de fora, porque tem novidade. A Bíblia diz que o cristão precisa ser fiel à dispensa, fiel dispenseiro. Aonde é a dispensa? Na dispensa é o dono da casa que é responsável, porém na mesa é o cozinheiro. Estou certo ou estou errado? O cozinheiro não se preocupa em sair comprar comida, não. Porque o dono da casa sempre deixa a despensa cheia. O cozinheiro tem que se preocupar em fazer a comida. Então ele tem que pegar os ingredientes da despensa de Ackerman Denis, porque tem muito ingrediente aqui, e fazer comida. Sabe por que o povo está morrendo de fome? Não é problema do dono da casa, porque o dono da casa tem para manter a despensa cheia. Não é problema na despensa, presbítero irmão João, porque a despensa está cheia, tem 66 prateleiras, e algumas são subdivididas. O problema é no despenseiro. O dispenseiro não quer levantar de madrugada para orar. O dispenseiro não quer mais estudar. O dispenseiro não quer mais pegar o livro de receita. O dispenseiro não quer mais fazer. O dispenseiro quer comprar fast food. É fast food que se diz? Né? Drive-thru, né? Você passa lá com o cara, pega aquelas coisinhas lá e todo dia é mesmo sacotando. Não, embucha, mas não sustenta. Aí você vai pegar um trabalho pesado. Você vai pintar a casa aí. Quantos quartos ali? 150 quartos. Ai, chega na metade do dia eu estou morrendo de fome. Pois é, filho, se tu tivesse comida, mas você gosta de fast food. Pastor do céu, eu não gosto muito da palavra que o Senhor leva. Por quê? Porque é feijão. Mas eu tenho certeza que ela te mantém de pé, te enraiza na rocha. E pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir terremoto, mas você está firmada na palavra. É feijão do céu. Não é mingauzinho, não. Já passou o tempo de vocês comerem mingau. Vocês não são mais meninos. O apóstolo Paulo fala, vocês já cresceram. Olha só para frente, vamos para frente. Neemias era um homem de visão e ação. Neemias, a sua empatia. Qual que era a empatia de Neemias? Capítulo 1, versículo 4. Lê para nós, bem alto. Capítulo 1, versículo 4 de Neemias. A empatia de Neemias. Lê para nós, bem alto. O que diz lá? Sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Meu Deus. Jejuando e orando perante o Deus do céu. Olha só, empatia. Seus ouvidos estavam abertos ao clamor dos seus irmãos e seu coração profundamente sensível à necessidade do seu povo. Pastor, veio Anani, veio lá e dizendo assim, olha, estão tudo sofrendo. Você está bem? Graças a Deus estou bem. Pois é, estou vendo, você está no palácio. Pois é, e como é que estão os meus irmãos lá? Estão sofrendo. As portas estão queimadas a fogo. Os muros estão destruídos. Temos templo, temos culto, mas os inimigos entram e saem. Não temos portas, não temos limites. É uma bagunça. É um povo tradicional que vai para a igreja só para cumprir tabela, só para bater um cartão, mas entra na igreja e sai pior do que entrou. Agora eu vejo algo interessante, que Neemias ele pegou, chorou, jejuou, e orou. Irmã Sheila, não é problema do Neemias, é problema do povo. Você tem jejuado por alguém? Você tem chorado por alguém? Ou você dá risada quando alguém está sofrendo? Tem alguém passando por dificuldade? Tem alguém passando por necessidade? Você tem se comovido? Você tem empatia? Porque simpatia, meu irmão, eu trabalhei mais de 10 anos em loja, e eu sei o que é ser simpático. O vendedor está lá na porta da loja. Pois não sei, aqui na Austrália é meio diferente, né? Aqui na Austrália já, mas lá no Brasil,
pensa os camaradas simpáticos, né? Então lá, tudo bom, como é que tá? Pois não, vamos lá, aceita um cafezinho, uma aguinha. Nós temos, irmão, tem até geladeira de Coca-Cola. Irmão, pelo amor de Deus, vai. Se tem uma coisa que eu gosto de trocar, pneu de carro. Que tem a geladeira de Coca-Cola lá, pastor Luiz. Aí volta e me olha o pneu do carro, não tá careca ainda. Por quê? Porque lá as latinhas são de graça, pastor. Você não vai lá tomar? Você não vai lá pegar uma latinha geladinha lá, enquanto você está esperando trocar o carro? Você vai, irmão, larga de mão que você vai sim. Todo mundo vai. Entendeu? Lá na borracharia, lá onde aqui tem lá a sala de espera, tem cafezinho, irmã Lisa, tem biscoitinho, e você senta lá. Quantas vezes você foi doar sangue? Só por causa do lanchinho que eles dão. Eu sei disso, tem pessoas que fazem isso. Tem um lanchinho, tem coquinha assim, você está doando sangue para salvar alguém? Não, só para comer um lanchinho lá. Misericórdia, né? Não é verdade? Agora eu vejo a empatia, a simpatia do vendedor de loja, meu irmão. O vendedor de loja está lá na porta da loja. E você chega na porta da loja e, pois é, eu quero comprar o quê? Eu quero comprar um guarda-roupa. Nós temos aqui, de primeira linha. Até que preço você quer? Eu quero comprar. Pronto, aí já vê que é missionário, preço para baixo do básico do básico. Tem ali os arranhadinhos ali. Tá bom, então. Vai lá, mostra tudo, mas quer vender, ok, tá? Mas aí você fala assim, eu vou pensar um pouco. Tá bom. Tá bom. Cadê a simpatia? Acabou a simpatia. Mas se você tivesse feito a compra, moço, ia até lá no carro levar as caixas para ti. A hora que você volta na loja, estão brincando na porta da loja para tentar pegar você. Não, porque você compra. Se não comprar, acabou a simpatia. Agora a empatia não. A empatia, mesmo você não fazendo, eu continuo te amando. Mesmo você não comprando, eu continuo te amando. Isso vem de dentro. Não é falso. Sabe aquela risada falsa? Né? Sabe aquela alegria falsa? Tem muita gente vivendo de simpatia. Não a feitiçaria lá, aquela simpatia que faz lá, que não pode passar debaixo da jarra. Que tem muito crente que também gosta de uma simpatia. Gosta de uma superstição. Não foi, entrei com o pastor, o que aconteceu? Acordei com o pé direito hoje. Misericórdia, irmão, larga mão dessa feitiçaria. Isso não é coisa de crente. Andar com o pezinho de coelho no chaveiro, cartãozinho do São João ali na carteira, entendeu? Eu gosto só dessa cor, tem que usar a gravata só dessa cor. Isso é superstição. Diabólico isso aí. Te liberta disso. Entendeu? Não você vai ser bloqueado na porta do céu. Pastor, aqui o Neemias, ela tinha empatia. Tanto é que quando ele ouviu, pastor Willis, a notícia dos seus irmãos, o Neemias chorou. O Neemias orou. O Neemias jejuou. Pastor, vamos entrar? É uma mensagem para dar quase uma semana, irmão deles aí, para pregar. Você ainda. Agora imagina, irmã Lívia, o Neemias, por causa do pessoal lá que nem morava com ele, estava lá fora do palácio, não era da elite dele, não era o Neemias agora deixar de comer, irmã Sheila, no palácio, banquete, por causa da situação dos seus irmãos lá na miséria. O Neemias deixar de comer. O rei, quem sabe, olha assim: Neemias, você não vai provar não? Rei, eu estou jejuando agora. Ok, Neemias, eu vou comer, mas eu confio em você. Você não provou, mas eu confio em você. Neemias, ele não tocava trombeta quando jejuava. Sabe que tem aqueles cristãos que quando vai jejuar, chega lá na firma, ou chega lá, né? O que aconteceu? Estou jejuando. Estou jejuando. Por que você está nervoso? Estou jejuando. Carne é fraca. Você está nervoso porque estou jejuando. Rapaz, tu não sabe como é difícil jejuar. Eu quase tive um tapa do irmão lá do lado lá. Eu quase peguei um encarregado pelo colarinho. Mas é que eu estou em
em jejum. E não é fácil jejuar. Irmão, largue mão. Isso é hipocrisia. A Bíblia diz que não é para você sair tocando trombeta. E a Bíblia fala também que você não pode desfigurar o teu rosto quando você está jejuando. Você tem que ter um rosto alegre. Vai para a igreja? Vamos para a igreja. É difícil servir a Deus. Por que você está atrás? Ai, é luta, atrás de luta, irmão. Ser crente não é fácil. Irmão, você é um escravo, filho. Por quê? Porque o crente é a pessoa mais feliz do mundo. Mas é luta, irmão Henrique, aí que tá. A luta vem e passa, o crente verdadeiro permanece. E o próprio salmista dizia bem assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando é que é o culto? Rapaz, culto vai ter culto, vai ter escola, vai ter maravilha, mas pastor, por quê? Porque não veja a hora, não veja a hora. É alegria estar na presença do Senhor, mas para muitos tem sido fadiga. Tem pessoas que podem, claro que aqui não, mas já passei por muitas igrejas, como diz pastor Elton, lá para, não vou dizer a cidade, seria capaz de ir lá para a cidade lá, né, fulano e tal lá, né, tem irmãos, pastor, não vai terminar o culto não, pastor, tem que ir para casa, tem pastor, tem que fazer janta, pastor, eu tenho que isso, pastor, tem que aquilo, não vai nada, irmão. Se bobear, você vai virar a noite lá na página do Zap, entendeu? Você nem vai orar talvez, mas para as coisas de Deus você quer minimizar? Não, filho, as coisas de Deus tem que ser sem cronômetro, porque ela te traz prazer, e quando você tem prazer, você não quer sair. Olha só que interessante, Neemias, ele tinha empatia. Olha aqui, o Neemias, ele não nasceu em Jerusalém. Se você olhar aqui, Jerusalém está aqui, ó, Jerusalém, aqui é Suzã, na Pérsia. A viagem aqui, ó, aqui durava daqui para vir aqui, ou daqui para vir aqui, aproximadamente quantos dias? Se fosse hoje, seriam horas, que é 1.500 quilômetros, nós fazemos para fazer um culto. O pessoal aqui faz 1.500 quilômetros brincando. Quanto é que é até Iveré? 400 quilômetros, saiu de madrugada, foi a Iveré, voltou, está aqui, daqui a pouco vai para sua casa, São uma Carninha, e nós vamos junto, né, amor? Isso aí, está marcado, Deus confirma aí. Então, 1.500 quilômetros, e ainda nós temos um chefe aí de cozinha aí para dar aquele 1.500 quilômetros, 1.500 quilômetros, pastor. Sabe quanto demorava essa viagem, irmã Lisa? Abre a sua Bíblia, Esdras capítulo 7, versículo 8 e 9. Você vai ver quanto demorava essa viagem. Aí você vê os irmãos de Neemias chegando lá na Pérsia, Neemias no palácio. Os irmãos, depois de tantos tempo de viagem, o que diz lá? Bem alto para todo mundo ouvir. Esdras capítulo 7, versículo 8 e 9. E no mês quinto veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida, início da viagem de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês, olha só, chegou a Jerusalém. Quantos meses então? 4 meses de viagem. Primeiro dia do primeiro mês ao primeiro dia do 5º mês. Não chegou o mês todo do 5º. 4 meses de viagem, da Babilônia até Jerusalém. Você já fez uma viagem, uma livre de 4 meses assim? Até que dá para viajar, né, irmão Fábio? Né? O irmão Fábio já fez uma viagem aí fazendo missão, que já pegou uma rota ali que tinha um canguru, mas não tinha gasolina, ficou lá, não tem problema, amanheceram na rua, depois amanheceu, foram buscar gasolina e continuaram a viagem. E estão aqui, servindo a Deus ainda. Mas era uma noite só.
Mas 4 meses, irmão, de jegue, sei lá, a pé, camelo. Uma viagem que você tem que se programar, irmão. Você sai aí com comida, nós sai aí, leva uma tapoezinha, às vezes falta, né? Você leva uma tapoezinha para trabalhar, às vezes falta comida, né? Poxa, eu vou ter que chegar em casa e conversar com a patroa, porque hoje ela botou menos, né? Talvez é o marido que faz as tapoezinhas, botou menos. Porém, 4 meses de viagem, quanta comidinha não tinha que levar, quanto pãozinho. Aí chega lá, faz essa viagem para chegar lá em Neemias, irmã Ravena, e dizer assim: Neemias, o povo está sofrendo. Quem sabe, pensando, meu Deus, toca no coração do Neemias lá, para que ele nos ajude. Quantas vezes viajasse 4 meses e chegasse lá, e uma pessoa que não tem espírito de Neemias chegou assim: não vou te ajudar. E aí você volta 4 meses de viagem. Anani não perdeu a viagem, porque Anani foi procurar ajuda na pessoa certa. Imagina se Anani tivesse ido direto no rei. Você está procurando ajuda na pessoa certa? Você está procurando ajuda na pessoa que é temente a Deus? Ah, pastor, eu gosto de me abrir porque é amigo, é amiga. E é melhor amiga, irmão. Não é temente a Deus, daqui a pouco a tua história está aí, ó, na cidade inteira. Está todo mundo sabendo da tua história. E pastor, não sei porque está todo mundo falando de mim. Você está indo no rei da Pérsia. Começa aí a conversar com Neemias. Sabe por quê? Porque o Neemias, pastor Joias, pastor Willis, o Neemias é um homem de oração. O Neemias é um homem que jejua. O Neemias é um homem que tem sensibilidade de estender a mão. O Neemias se envolve com o teu problema para te ajudar, não para te jogar no chão. Tem pessoas que têm problema na sua vida e só quer que você caia, não quer que você se levanta. O Neemias não. Está tudo quebrado lá, irmão João? Está tudo quebrado. Eu vou orar pela tua vida, filho. Vou jejuar pela tua vida. Está quebrado lá? Está quebrado, pastor. Eu vou orar. E outra, eu conheço mais Neemias. Eu imagino Giacomo Wilson. Irmão, eu não estou conseguindo terminar essa mensagem, mas presta bem atenção. O Neemias agora, você acha que ele orava sozinho? Não, quem sabe tinha companheiros com ele. O Anani falou com o Neemias, mas o Neemias tinha pessoa de confiança também. Talvez não falou a situação, mas falou assim: irmão Giacomo Wilson, você me ajuda em oração, filho? Eu tenho uma causa impossível, mas na mão de Deus é possível. Rapaz, eu não vou te falar o que é, mas você sabe que eu posso contar contigo. Posso contar contigo, irmão? No jejum, na oração, na sensibilidade. Amém? Já tem 2. Irmão, posso contar contigo? No jejum, na oração, na sensibilidade. Posso contar contigo? No jejum, na oração, na sensibilidade. Posso contar contigo? Posso contar contigo? O Senhor está falando hoje. Posso contar contigo? Porque aquele versículo que nós lemos em Moirique na Bíblia: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, está tão surrado, mas está tão mal usado hoje. O Senhor está procurando nos dias de hoje. O Senhor está perguntando nos dias de hoje: existe Neemias no meio do meu povo ainda? Será que eu posso contar contigo? Será que eu posso mandar Anani pedir ajuda para você? Será que você tem coragem, crédito e maturidade, sabedoria de chegar diante do rei da Pérsia e o rei da Pérsia confiar na tua palavra? Porque você tem exemplo, você tem caráter, você tem bom testemunho. Aleluia! Glória a Deus. O rei da Pérsia está confiando na tua vida hoje? Não, pastor. Não, mas Neemias foi no rei da Pérsia e o rei da Pérsia falou: pode contar comigo. Para nós encerrar, olha só que interessante.
Um homem que se importava com as pessoas e não apenas com seus próprios sucessos. Olha aqui, ó. A vida de Neemias nos ensina 3 importantes lições. Primeiro, Neemias é um homem que faz perguntas. Falei no último estudo. Se você for prestar atenção, ali no versículo 2 do capítulo 1 diz bem assim, ó. Veio Anani. Quem é Anani? Anani é diminutivo de Ananias. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pastor, quantas vezes chega alguém para você e você pergunta, vai tudo bem? Vai tudo bem? E aí essa pessoa responde, não vai bem. Aí sabe o que você faz? Olha só, sabe o que você faz? Aí você diz bem assim, rapaz, mas Deus vai te abençoar. Fica firme que Deus vai te abençoar, tá bom? Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Rapaz, mas ele engata a segunda, terceira, põe ali no arranque, ó. Demora para aparecer de novo, moço. Só aparece quando você está bem. Quando você estiver bem, ele aparece. Neemias não. Neemias, irmão cristiano, ele perguntou, ouviu e se envolveu. Neemias, a resposta a esta pergunta, olha aqui, ó. Lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Então, peraí, eu lhe perguntei, a pergunta que eu fiz é, pastor, eles tiraram os bons, mas como é que estão os doentes? Como é que estão os pobres? Como é que estão os aleijados? Como é que estão as viúvas? Como é que estão os órfãos? Como é que estão os camponeses? Por quê? Porque quando nós fomos tirados de lá, veio os nobres, veio os jovens de boa presença, veio os sadios, mas ficou lá os doentes. E aí Neemias pergunta a respeito de quem? Dos nobres? Você já viu uma pessoa chegar para você e perguntar, como é que vai aquele teu parente lá que é rico? É fácil falar de uma pessoa assim, tá bem. Mas agora alguém pergunta, como é que vai aquela pessoa lá que está com câncer? Aquele teu parente, aquela tua, como é que vai aquela pessoa que está desempregada? Escuta, como é que está lá? Vai ter que ouvir. Como é que está aquele teu irmão, aquela tua irmã, que está lá na cadeia, que está lá drogado, que foi preso, que foi isso, que foi aquilo? Como é que está a situação deles? Neemias perguntou por pessoas que não eram mais consideradas como elite da sociedade. E sabe qual foi a resposta? Versículo 3, diz bem assim, ó. Disseram-me os restantes, que não foram levados, os restantes, são tidos como o resto, o resto, que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande, olha só, primeiro, miséria e desprezo. Pastor, ninguém despreza o rico. Ninguém despreza o rico. Eu acho que eu falei um dia que nós estávamos conversando, no final de um ciclo de oração lá, depois o povo estava indo embora, e nós ficamos sentados lá, acho que foi eu, mais uns obreiros, estavam sentados conversando lá, e diga-se de passagem, estávamos falando lá, daquela viuvinha e daqueles grandes, né? E o Judas lá olhando, nossa, esse camarada lá é gente boa, gente de gasofilar. E veio a viúva. E foi orar. Aí Jesus chama os discípulos e diz, ei, vocês observaram o que nesse culto? Ô pastor, pensa nos camaradas abençoados que chegaram no culto hoje. Não, os caras, chegou uns camaradas lá, é fulano de tal, fulano de tal, o outro tal lá, o tal, o cara lá, o cara tal, o cara tem tal. E vocês não viram a viúva não? Aquela que deu tudo o que tinha? Vocês não viram não? Observa lá. Observa a viuvinha. Pastor, quando eu vejo o restante que ficou lá, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Pastor, mas eles não têm templo? Tem.
mas o muro está derrubado e as portas estão quebradas. Pastor, muro não é o muro todo. É quando você arranca a porta, vem uma lasca de pedaço de parede junto. Isso. Entendeu? E essa lasca, se não for consertada, não adianta nem botar a porta, porque não tem lugar onde pôr o ferrolho. Não adianta botar a porta. Tem que consertar aqui o caixilho do muro para fixar a porta. Agora eu acho interessante que quando você toma conhecimento de um problema e se torna responsável por ele. Pastor, Neemias soube da necessidade do seu povo, sentiu-se chamado para fazer perguntas acerca dos problemas. Você conhece a necessidade do povo? Conheço, pastor. Você não tem coragem de chegar lá e pedir? Está tudo bem? Ah não, pastor. Ah não, porque vai que a pessoa me pede alguma coisa e eu não vou querer dar. Egoísta. Pastor, tem pessoas que não têm coragem de pedir. Tem pessoas que não têm essa força de pedir. E aí, o que eu faço? Você tem que ter sensibilidade de entender. Às vezes não é para pedir, às vezes é para você pegar do teu e levar lá. Quantas vezes, pastor, eu e a minha esposa pegamos da nossa compra do mês ali, ó, dividimos a metade, com os olhos cheios de lágrima, e levamos. Pastor, então você chega na casa da pessoa e olha só que não, Senhor, nós vamos de madrugada, quando as pessoas estão dormindo, colocamos lá, e no outro dia no culto, a pessoa está chorando, testemunhando. E aí, pastor, você se levanta e diz: eu que fiz isso, irmão, eu te ajudei, então você sabe que eu te... Não, irmão, a glória é para cima. Deus sabendo tá bom. Nunca faltou nada na nossa mesa. E a nossa mesa sempre está cheia de ovelhas. Mas tem pessoas que é tão mesquinha. Tem pessoas que deixam estragar no armário, mas vê o irmão sofrendo e não estende a mão. Neemias tinha sensibilidade. A palavra de Deus fala bem assim para ti hoje: se te pedir a tua alma hoje, o que tu tem, para quem será? Pastor, eu estou construindo castelos, está construindo, você nem vai poder desfrutar disso. Você nem está fazendo nada para Deus. Você tem alguma coisa construída no céu? Não, pastor. E tudo que você tem construído tem acabado com a tua saúde, tem acabado com a tua família. Tu tem até tido problema com a tua esposa. Mas se você tivesse investido mais no céu do que na terra, tu teria muita coisa. Legados. Pessoas têm te observado como pessoas de coração sensíveis. Neemias era um homem de coração sensível, e quando chegou Anani diante dele, pastor, o Neemias perguntou como vai, e ele ouviu. Quem sabe, irmã Flávia, quando Anani estava falando a situação da sua família, Neemias estava chorando. Quando alguém chega para perto de você e começa a falar da situação, como é que está o teu coração? Você começa a sentir lá dentro sensibilidade, ou você começa a dizer: bem feito, bem feito, estava na hora, eu sabia que um dia ia chegar a tua vez. Isso aqui é bem feito, agora eu posso pisar em cima de você, e a vontade de dizer bem feito. Porém, os Neemias não, os Neemias choram. Irmã Lívia, se prepara. É irmã Lívia, né? É irmã Lívia? É irmã Lívia, vamos adorar a Deus. Vamos lá, minha filha. É Neemias que vai aqui agora. Se coloca de pé. Coração sensível na presença do Senhor. Pastor, quantos presbíteros, irmão João, estão hoje aqui
já participaram da casa do Senhor, hoje não estão mais, pastor. Pessoas que talvez ainda não tiveram o conselho do Neemias, pessoas que ainda não tiveram a sensibilidade, o abraço de Neemias, mas está chegando a notícia nos Neemias hoje, e eles cairão em oração, eles jejuarão, e Jerusalém será restaurada novamente. Como é que está o teu coração? Vem cá, minha filha, vamos adorar. Como é que está o teu coração nesta noite? Como é que está o teu coração para receber muitas das vezes a notícia daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão precisando, daqueles que estão na situação pior do que você, ou talvez na situação que você já estava antes e hoje você não está mais, mas tem alguém chorando e hoje você está sorrindo. Onde é que está o primeiro Neemias? Solta lá, meu filho. Onde é que está o primeiro Neemias que quer ter um coração sensível na presença do Senhor, que quer recepcionar Ananias, que quer que alguém venha? Deus, me dá sabedoria, me capacita, Pai, me dá entendimento, me dá sensibilidade, para que quando alguém chegar, eu ter estrutura, eu ter sensibilidade, eu ter competência, eu ter graça de estender e fazer o impossível. Ei, pastor, você ouvir as reclamações de Ananias é você deixar Deus trabalhar através da tua vida, estender a mão através de você. Me dá disposição para aprender. Onde é que estão os Neemias na casa do Senhor? Onde é que estão os Neemias de Redbank? Onde é que estão os Neemias aqui nessa Austrália? Aonde está você na tua família? Ei, quer salvar a tua casa? Você tem que se colocar como Neemias. Você tem que interagir. Você tem que ter sensibilidade. Pai, eu quero ser levado por tua direção, aleluia. ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Olha só. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, Levanta a mão pro céu. o que eu quero é Deus está renovo, te dando sensibilidade pra nessa te noite. sentir de Deus novo, está te dando graça nessa noite. de Deus está te novo. dando produtividade. Deus está te dando a fartura nessa noite. O que Para eu que a quero minha é seja muito lado. Para que a pra minha ter um seja brilho no estendida rosto, através da tua vida. de Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui
nossos corações. Tem mais um